Imagine o rover Curiosity perfurando o solo vermelho de Marte, abrindo um furo de poucos centímetros que revela sedimentos antigos cheios de pistas sobre ambientes passados. Na Sol 229, a perfuração John Klein liberou finas partículas de pó e fragmentos de rocha, capturados pela Mastcam em alta resolução. Essas amostras foram seladas e enviadas até o Tajara, na Terra, para análises detalhadas. No laboratório, o instrumento Chemin identificou minerais argilosos esmectíticos formados em água neutra, enquanto o espectrômetro SAM aqueceu a poeira marciana, detectando dióxido de carbono e resquícios de compostos orgânicos. Esses resultados indicam que, em determinado momento, houve interação entre água estável e rochas sedimentares, criando condições favoráveis para processos químicos complexos. A investigação do ciclo do carbono em Marte começou com a descoberta de depósitos de carbonatos como a siderita, FeCO3, em camadas sedimentares de Gale Crater. Esses minerais sugerem que grandes volumes de dióxido de carbono foram sequestrados na crosta marciana, atuando como um armazém de carbono primitivo e contribuindo para um efeito estufa que mantinha temperaturas relativamente amenas. Sem tectônica de placas, o carbono se acumulou em rochas, explicando o desaparecimento do CO2 atmosférico sem reciclagem significativa. Essa evidência abre caminho para entender como Marte perdeu seu principal gás de efeito estufa. Sinais de que Marte já teve água ácida foram obtidos pela presença de jarosite e sulfatos em Meridiani Planum, coletados pelo Opportunity, e depois confirmados no braço robótico do Curiosity. Em ambientes ácidos, a dissolução de rochas libera íons que aceleram a corrosão mineral, alterando a composição química dos sedimentos. Esse desequilíbrio de CO2, aliado à rarefação atmosférica, promoveu a queda da pressão superficial, levando à evaporação rápida da água e ao congelamento de depósitos em polos e subterrâneos. Fios de rios secos e deltas fossilizados hoje expõem leitos enrugados pela erosão eólica, lembrando que o planeta vermelho já abrigou velozes correntes líquidas. A habitabilidade de Marte no passado é evidenciada por grandes lagos e sistemas fluviais como o delta em Gale Crater e os canais de Drygalski, onde argilas neutras e carbonatos testemunham pH estável. Sem um campo magnético suficientemente forte, Marte perdeu sua atmosfera para o vento solar, esvaziando pouco a pouco o ar rarefeito. Satélites como o Mars Reconnaissance Orbiter e o Mars Express, equipados com espectrômetros CRISM e Omega, mapearam concentrações de sulfatos e siderita encaixada, delineando zonas de precipitação mineral antes do colapso climático. A falta de renovação atmosférica tornou insustentável a hidrosfera de superfície. Ter condições habitáveis não implica automaticamente a existência de vida, mas a análise de isótopos de carbono 12 em moléculas detectadas pelo Curiosity sugere processos que podem ser biológicos ou abióticos. A descoberta de água ácida, seguida por ambientes neutros, mostra uma transição de condições hostis a mais favoráveis. Permanecem perguntas. Marte teve vida? Poderia ser nosso próximo destino? Hipóteses de panspermia especulam que meteoritos possam ter levado micro-organismos entre planetas, mas faltam evidências diretas. O relato dos antigos rios e lagos lança um convite: explorar, amostrar e desvendar o que restou do passado aquático de Marte. Novos dados da missão MAVEN revelam como Marte perdeu toneladas de CO2 para o espaço, medindo a taxa de escape atmosférico durante tempestades solares intensas. Esses estudos mostraram que nos primeiros bilhões de anos, o vento solar arrancou partículas carregadas, esvaziando gradualmente os reservatórios de carbono e enfraquecendo qualquer efeito estufa natural. Ao correlacionar medições de isotopos de carbono remanescentes com modelos de perda atmosférica, cientistas construíram uma linha do tempo de como o planeta secou, conectando diretamente a perda de CO2 ao declínio da água de superfície. Ciclo sazonal de dióxido de carbono nos polos também oferece insights valiosos. No inverno marciano, centenas de bilhões de toneladas de CO2 se sublimam em depósitos de geada, alterando a pressão atmosférica global. No verão, esse CO2 retorna à atmosfera,
mas parte dele reage com minerais superficiais, formando cimentos carbonáticos que selam camadas do regolito. Esse processo, repetido por milhões de anos, pode ter capturado quantidades adicionais de carbono nos subsolos, complementando os grandes reservatórios de carbonatos identificados em cráteres antigos. Além de Curiosity, orbitadores como o TGO ExoMars mapearam extensas planícies carbonatadas no hemisfério norte, detectando minerais, como magnesita e dolomita que se formaram em mares rasos e lagunas alcalinas. No solo, o rover Opportunity encontrou nódulos de carbonato em rochas vetadas de Meridiani Planum, enquanto amostras meteoríticas, como o ALH84001, exibem veios de calcita e siderita que narram a química de ambientes aquáticos primitivos. Essas descobertas combinadas revelam um cenário mais dinâmico e diversificado de sumidouros de carbono do que se imaginava. Modelos climáticos avançados sugerem que vulcanismo ativo liberou vastas quantidades de CO2, criando períodos curtos, de aquecimento intenso, seguidos por rótulos de frio extremo quando o carbono fresco foi rapidamente sequestrado. A serpentinização de rochas ultramáficas, processo que consome CO2 e produz hidrogênio, pode ter gerado nichos hidrotermais subterrâneos propícios para pré-bióticos. Experimentos em laboratório simulando altas pressões e temperaturas marcianas confirmam que esses mecanismos abióticos podem formar compósitos carbonáticos semelhantes aos observados in situ. O rover Perseverance, em Jezero, encontrou veios de carbonato e argilas em conchas de antigos canais, reforçando o panorama de um delta fluvial que depositou sedimentos diversos. Amostras futuras trarão testemunhos diretos desse ciclo do carbono, desde o ar primordial até as rochas seladas. Entender completamente como Marte gerenciou seu carbono é chave para avaliar sua capacidade de abrigar vida e planejar missões de retorno que poderão confirmar se um planeta que um dia prendeu seu CO2 em rochas também conseguiu converter parte desse carbono em moléculas biológicas. Se você gostou deste conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar um like. E até a próxima, pessoal!